Se você está na faculdade e ainda não sabe estudar, esse vídeo é para você. Eu faço nutrição na UFPR e mesmo tendo ido bem na escola sem muito esforço, quando cheguei na faculdade foi um choque. As aulas eram mais difíceis, o conteúdo era mais denso e quando eu fui para intercâmbio na Espanha, levei vários zeros. Isso porque eu simplesmente não sabia estudar. Foi por isso que eu acabei desenvolvendo uma maneira, um método, como queira chamar, exclusivo meu e que pode ajudar você também. Na escola eu estudava pouco. Fazia alguns exercícios, prestava atenção na aula e isso era suficiente. Só que na faculdade o buraco é mais embaixo. Os professores passam a matéria uma única vez, tanto eles no ano quanto nós vendo o conteúdo. Tem muitos mais detalhes e as fontes são diversas. Então cada coisa do conteúdo vai estar em um material. E quando eu fui para a Espanha, que a coisa era ainda mais difícil na exigência das provas, tirei vários zeros nos trabalhos. Foi uma desilusão completa, mas também um ponto de virada para mim. Por isso, eu vou explicar agora para vocês. Basicamente, o meu método, a minha maneira que eu estudo é dividida em 4 pontos principais. A primeira são as ferramentas e as estratégias práticas. Ou seja, o meu jogo virou quando eu comecei a usar a tecnologia ao meu favor. Quando eu comecei a fazer notas das aulas com o tablet, eu podia incluir imagens, as fontes direto, e isso mudou completamente a minha forma de memorizar o conteúdo e absorvê-lo de uma primeira vez. Além disso, um detalhe muito importante: use o chat GTP para o seu favor. Muitas matérias não têm conteúdos em forma de perguntas, né? Seja o tema que for, enfim, acaba sendo variado. E ao subir o conteúdo, os slides, resumos no chat, eu pedia para ele tirar muito boas perguntas em um nível bastante alto, e isso me ajudou muito. Mas se o conteúdo for mais básico, seja fisiologia, anatomia, farmacologia, enfim, esses conteúdos que todo mundo vê, eu acho que vale a pena sim fazer os exercícios que eles têm. Um exemplo disso é fisiologia, e se você vem aqui, pelo menos neste livro, no fim de cada capítulo, eles têm um apartado somente de perguntas com as respostas no final. Então essa parte aqui me ajudou muito, muito, muito nas matérias básicas. Só que eu entendo também que cada matéria vai ser a sua metodologia diferente. Por exemplo, para as matérias que precisavam de um compilado geral do assunto, eu fazia resumos, explicando exatamente o que era cada coisa e as suas pequenas correlações. E para as matérias que falavam mais sobre organização, eu fazia mapas mentais, como é o exemplo de saúde pública. Só que quando a matéria é decoreba, não tem jeito. Eu sento com um colega em frente minha, eu explico a matéria para ele e ele explica para mim. Às vezes aparecem detalhes que você pode ter esquecido ou que a pessoa também pode ter esquecido. O terceiro ponto muito importante é a organização do tempo. Eu sei, você vai ter que fazer isso na marra. Então, ao invés de estudar tudo de uma vez, eu separo o conteúdo por temas. Eu costumo fazer de 1 a 2 temas por dia, depende da quantidade que eu tenho e do tempo que eu tenho até a prova. E se não der para estudar todos os dias, tá tudo bem também. O mais importante é que as sessões não sejam muito longas e que você não exija muito, muito, muito do seu corpo e da sua concentração. Não vai render. Outro detalhe muito importante é você mesclar a cronologia dos conteúdos. Ou seja, não vá estudar o primeiro conteúdo na primeira sessão de estudos. Bota ele no meio, no fim, enfim. Porque você não pode depender da sua memória, você tem que depender da sua sabedoria. Ou seja, os próprios conteúdos que vêm depois do tema 1, dos primeiros temas, podem te ajudar ainda mais a decorar e absorver e realmente saber aquele conteúdo primeiro. Quarto e último ponto é o uso de materiais corretos. Então eu tinha uma sequência, eu começava com as anotações minhas, que eu fazia durante a aula com o tablet, então com muitas imagens, referências. Logo eu passava para os slides para ver se tinha mais algum detalhe que eu não tinha, às vezes não tem slides. Então eu passava para as referências, os documentos que os professores deixavam disponível no site. E por fim, eu ia buscar fontes externas. E depois das fontes externas, eu compilava as melhores coisas e pedia para o chat desenvolver perguntas, resumos, enfim, o que eu precisasse. Mas de olho, viu? Às vezes ele pode errar também. Mas um detalhe muito importante, eu sei que tem algumas matérias que são mais difíceis. Então é preciso abordar isso com muita calma. A gente sabe que às vezes não vai tirar um 10, mas o objetivo é passar sem sofrimento. Então vai para aquele 7, vai para aquele 8, estuda e estuda bem o suficiente para você tirar isso.
Não precisa se matar em matérias tão difíceis para tirar um 10, que às vezes a gente, estudando, já sabe que não vai conseguir. E detalhe, aquela revisão pré-prova sempre entra muito bem para essas matérias. Outro detalhe, concentração. Pega suas coisas, vá para a biblioteca sozinho. E se for em companhia, vá com alguém também que preferir estar sozinho. E só depois, quando você tiver tudo bem absorvido, é que você vai conversar com o seu colega, abordar os conteúdos. Vai com calma. Confia em ti. Você precisa dessa concentração profunda e do silêncio absoluto. E eu digo pra vocês, a biblioteca é o melhor lugar pra isso. O resultado disso tudo é muita confiança. Eu sei que apesar de que talvez na prova eu não tirasse a melhor nota, eu estava aprendendo o conteúdo e ia me tornar um melhor profissional no futuro. Bem, ainda vou. Com isso, a minha ansiedade por nota diminuiu demais. E pela primeira vez eu vi que o estudo podia ser algo prazeroso, uma parte natural da minha rotina que já não era mais um fardo. Então, se eu pudesse resumir tudo isso em 3 pontos, divida o conteúdo, misture a cronologia e use o chat ao seu favor, mas sempre com cuidado, viu? Ele também pode errar. Bem, com isso eu finalizo, deixo as minhas dicas aqui, e se vocês quiserem algum outro tema, é só me dizer. Até mais, tchau, tchau!